Bom, vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, que nesse momento envolve os nossos lares, nesse momento onde vamos buscar o estudo do Evangelho e o livro dos médiuns, para que possamos entender os verdadeiros motivos de estarmos todos reunidos nesse planeta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos no Evangelho, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e hoje nós vamos fazer o item 13, que é a missão do homem inteligente na Terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos seja sumidades e inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar o que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir a ideia e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Celuais, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos se a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. O homem abusa da inteligência como todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam do que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Logicamente, quando a gente estuda esse item do Evangelho, a gente esqueceu, né, da parábola dos talentos. Mas aquilo que sempre eu digo, quando eu comecei a estudar o Evangelho, quando eu comecei a ver toda a estrutura da codificação,
eu percebi que todas as leituras do Evangelho estão ligadas uma com a outra, né? E essa ligação faz com que cada um de nós, a fazer essa leitura, logicamente, a gente vai fazer uma interpretação e analisar. Só que a gente esquece o que leu para trás, né? Mas um dos pontos que sempre eu digo é como se Jesus estivesse conversando conosco e fazendo com que nós analisássemos cada uma dessas frases. E aí, eu não sei se vocês perceberam, tem um monte de pontos de interrogação aqui. E esses pontos de interrogação é como se perguntasse para mim, tá? Para que eu analisasse, né, a minha postura, o meu posicionamento, quando eu lesse esse item aí, né, da questão da inteligência. O primeiro ponto que a gente faz observação, que a inteligência é o maior instrumento dado por Deus à humanidade, né? É lá que vai estar gravado toda a nossa a consciência de um Deus, né? De Deus na nossa consciência, de saber o que é certo e o que é errado. E é nessa condição que o processo, né, de encarnação é um processo educativo, né? Eu não sei se vocês perceberam que a lição está falando das reencarnações futuras, aonde nós fizemos mau uso da nossa inteligência, poderíamos, através desses abusos, logicamente, sofrer um posicionamento, uma condição de dificuldade para o exercício, né, a evolução moral. Então, é nessa condição que, na primeira parte, ele já fala que ela tem um objetivo, tá? E eu pego comigo, que sou professor, né? Então, qual que é o nosso objetivo de estar dentro da sala de aula, levando o conhecimento para aqueles alunos? E, logicamente, nós temos um objetivo. No meu posicionamento, que eu olho, quando a gente vai analisar uma parte que Joana de Ângeles fala assim, que não há mais necessidade de sofrimento. Quando eu estava estudando um pouco Joana de Ângeles, eu também fiz algumas observações para entender aquilo que ela estava falando. E nisso ela falava do evangelho, das vicissitudes da vida e da condição que tudo que nós estamos enfrentando é da atual existência. E aí ela liga com essa parte das inteligências, que a inteligência é uma das maiores faculdades dada ao homem para que ele desenvolva e tome uma decisão. E aí ele é submetido a um campo de provas. Então, qual o planeta que nós estamos de provas e expiação? Então, o espírito é subordinado a situações que ele vai exercitar essa inteligência. E aí nós temos várias situações das encarnações sucessivas, aonde nós vamos ter que provar se aprendeu. Então, dentro dessa condição, quando Joana de Ângeles fala desse ponto que não há mais necessidade de sofrimento, eu fiquei pensando, mas o que ela quer dizer com isso? E num dos pontos, para a gente ter uma ideia, quando eu vou pensar em mim como professor, só para a gente ter uma ideia. Quando eu olho cada criança daquela que está sobre a minha tutela dentro de uma sala de aula, eu vou enxergar que em outra encarnação eu desvirtuei todas aquelas crianças e agora eu tenho o papel de professor para encaminhá-las nessa existência. A mesma situação que a gente pode perceber de um médico, de encarnações delituosas, aonde ele tirava a vida das pessoas, agora ele reencarna, e qual que é o papel dele? Salvar vidas. Então, cada um de nós somos colocados em posições para experimentarmos situações e
desenvolver essas inteligências. Só que muitas vezes, né, nós sabemos disso, que a inteligência vem e muitas vezes nós fazemos mau uso dela. É nessa situação que, no final, ele já relata que as outras encarnações nós vamos sofrer, né, as consequências do abuso, do mau uso dessas inteligências, né? Então, a inteligência bem trabalhada, ela é um instrumento. Ela é um instrumento, né, dado para nós, para que a gente desenvolva, né, e, logicamente, consiga aquelas inteligências retardatárias, a gente conseguir fazer ela avançar. Então, tudo isso tem uma função. Tudo, gente, nessa Terra. A outra parte mais interessante que a gente pode ver quando a gente vai estudar o Evangelho, a gente precisa analisar muito isso, que uma das partes mais interessantes que eu comecei a observar, né? Então, vamos dar um exemplo. Eu falei do professor, eu falei do médico, eu vou falar agora de uma situação aonde, se nós estamos num planeta de provas e expiação, nós seremos submetidos a um campo de provas aonde nós teremos que provar alguma coisa, tá? Todos nós. Nós estamos colocados em posições certas, nada está fora do seu lugar, nada. A inteligência divina, toda essa organização, ela está ali relacionada com um projeto, e esse projeto é nosso, né? Então, o que o Cristo fez? Ele veio no momento, organizou, né? Nos trouxe o Evangelho, nos mostrou o caminho, e agora, quando nós estávamos aptos a desenvolver a inteligência através do conhecer, através das leituras, nós poderíamos agora entender. E nesse entender, nós começaríamos a pensar nos 5 sentidos. Os 5 sentidos, nós vamos saber o que é quente, o que é frio, através do tato. O doce ou salgado, através do paladar. O olfato, através do perfume, dos odores. Da visão, do belo e do feio, da audição e assim por diante. Então, o corpo foram organizados numa situação aonde essa inteligência agiria no planeta Terra como funções, né, de desenvolvimento, de aprendizado. Então, o espírito, né, uma outra parte para a gente ter uma ideia e entrar, vamos dar um exemplo. Eu falo assim, eu sou caridoso. Então, eu vou vivenciar situações onde eu terei que provar o que é ser caridoso. Mas o que é caridade? Em primeiro momento, eu preciso ir e buscar, né, e trazer à luz o que é isso. E aí nós vamos ver que o Evangelho também nos traz o sentido da caridade. Só que ela é profunda, é um sentimento que vem dentro de nós e faz com que eu entenda os vários segmentos aonde eu vou entender o que é a caridade. E aí, dos pontos, quando a gente vê no Livro dos Espíritos, o conceito de caridade, como se entendia Jesus, benevolência para com todos. Aí, qual é que ele coloca? Benevolência para com todos. Aí nós vamos olhar todos esses segmentos dentro do Evangelho. Então, teriam vários conceitos. Então, esse Evangelho começa a falar comigo, a trazer instruções para que eu entenda. E como que eu vou entender isso? Estudando, buscando essas informações. Tudo isso que eu estou falando está no Evangelho, está na codificação? Tá. Mas aí, nós vamos ter o dever. O dever primeiro para comigo e depois para com o próximo. E aí eu preciso analisar esse conjunto e entender isso. Mas como que eu vou compreender isso? Estudando, tá? Fazendo leitura. São essas compreensões que o Evangelho, na primeira parte, quando vocês podem perceber
ele tem vários pontos de interrogação, aonde nós, ao fazermos a leitura, nós teríamos que compreender. Mas o outro ponto que eu me questionei, como que os espíritos vão entender isso? Eu sempre falo assim, vamos organizar essas ideias. Organizar as ideias é colocar essa inteligência para funcionar e, logicamente, entender. Mas o que esse texto, o que o Evangelho está querendo falar comigo? Mas será que é só o Evangelho? Todos os textos, a estrutura do texto, ela traz para nós informações aonde eu terei que fazer uma leitura pausada, reflexiva, para que eu possa entender o que está sendo falado ali. Então, quando a gente vai olhar o primeiro passo, quando a gente olha o Evangelho, os textos estão escritos numa forma romanceada, né? Então, todos os textos foram organizados para que aquele que lesse os pontos de interrogação, ele questionasse primeiro a ele mesmo. Você quer ver um outro ponto que é uma luta constante? Uma das perguntas eu fiz assim, por que o Pai Nosso é uma oração decorada que todos nós falamos, mas por que é uma oração tão forte? E eu comecei a buscar informações e fazer as leituras. Então, o que eu comecei a fazer ali? Questionar, eu comecei a colocar a minha inteligência para entender o que aquela oração estava trazendo. A primeira coisa que eu descobri, que o perdão não era só com os outros, era primeiro para comigo. Eu teria que aprender a entender que o primeiro a que se tem a perdoar sou eu mesmo. E aí há uma luta entre o espírito que busca o conhecimento, que busca o entendimento, para que ele traga essa compreensão e, logicamente, trabalhar dentro dele e irradiar esse posicionamento e essa inteligência para trazer luz aos retardatários, no caso, que está sendo escrito lá. Então, o Evangelho nos traz muitas informações, tá? Muitas informações. Então, quando nós vamos fazer a leitura, né, a gente começa a analisar dentro de nós mesmos e trazer as informações que nós lutamos contra nós mesmos, tá? E daí vocês podem perceber das partes mais interessantes. Quando o espírito ele começa a se perturbar, ele começa a não se perdoar, ele entra em campos obsessivos, trazendo distúrbios mentais da psique humana e, logicamente, adoece o corpo físico. Então, é nesse intuito que eu preciso voltar nas vicissitudes da vida para que eu possa entender como que é esse processo. E não é fácil entender isso, tá? É preciso fazer esse estudo detalhado, analisando cada item do Evangelho, vivendo, estudar esse Evangelho na sequência, para que a gente possa entender essa ligação que os espíritos fazem através da codificação para trazer essas informações. Como que é que o Dalmo vai interpretar na hora que ele lê essa parte do Evangelho? Mas, pasme, o Cristo, quando nos traz o Evangelho, ele sabia que cada um que lesse o Evangelho e sabia que chegaria o dia que ele ia fazer essa reflexão íntima e colocar essa inteligência para trabalhar. Mas o outro ponto, né, que quando nós olhamos da inteligência, nós vamos perceber que é a parábola dos talentos. Aí o questionamento: o que fizeste dos talentos que eu te dei? Se o professor, tá? Qual que é
o trabalho dele, o conhecimento, né? Levar esse conhecimento, no meu caso, às crianças e desenvolver o raciocínio, ensinar essas crianças a pensar. E aí eu volto para o plano espiritual. E aí, Dalmo, eu te dei uma ferramenta, né? Nós combinamos e a gente sabe que tudo que nós fazemos lá do outro lado já foi tudo combinado. Tudo. Do jeito que eu estudei, nós preparamos toda a encarnação e eu vi. Graças a Deus que é dado o esquecimento, né? Mas quando nós vamos para a prática, muitos de nós falhamos, tá? E aí a gente vai ver que muitos de nós, ao voltarmos para o outro lado, eu lembrei da outra parte agora, né? Que existem situações que a gente vai ver falando, mas vem cá, eu fui lá só para desenvolver isso? Sim, era o que você estava preparado e nós sabíamos de tudo, você pediu isso, mas toda a organização, nós sabíamos que a sua inteligência seria para usar nesse campo, né? Nesse campo. E aí você passou no teste. Seria legal, né? Que é o nosso intuito. É usar essa inteligência a serviço do crescimento espiritual, tá? E também daqueles que são subordinados a nós. É a parábola dos talentos. É os talentos que foi dado a cada um de nós. O duro é a gente acreditar, né? Que eu vim para fazer isso e eu não fiz. Né? E aí, a hora que a gente volta para lá, cai nessa parte. Então, essa inteligência, muitas vezes, nós abusamos, nós usamos ela a serviço daquilo que nós combinamos e voltamos, por outro lado, mais endividados do que a gente pensa. Aí a gente pode olhar que cada um de nós exercitamos nossa inteligência de diferentes formas. Tá? O músico, o médico, o professor, né, o advogado, cada um de nós, até aquele que trabalha no campo, ele desenvolve a inteligência na posição que ele está, no exercício das suas provas, de acordo, por isso que o Cristo fala, né, de acordo com o seu entendimento, né? E aí a parte mais interessante que leva a situação, uma parte que ficou bem marcada para mim, ame a Deus de acordo com o seu entendimento. O seu entendimento. Então, a religião, quando a gente olha, cada um tem a sua, Deus não criou a religião nenhuma, mas nós precisamos dela para que cada um exercite essa inteligência a favor, né, das práticas do amor e da caridade. Mas quando nós saímos fora disso, nós vamos arrumar confusão. E aí nós vamos ter as outras partes, né, que a gente vai poder analisar dentro do Evangelho, e aí a gente vai ver que essa compreensão é de acordo com o nosso grau de instrução. O progresso não dá salto. Não adianta eu querer colocar na cabeça das pessoas, sendo que a pessoa não tem ainda condição. E Jesus sabia disso, Deus sabe disso. Então, cada um de nós estamos, né, inseridos num processo aonde essa inteligência, esse burlamento é de acordo com a evolução espiritual do espírito encarnado. É um processo, tá? Para mim aprender a andar, eu vou cair várias vezes, como tem a criança lá que vai passando, né? Ela cai, levanta, cai, levanta. E esse processo é um processo educativo. É um processo de desenvolver a inteligência para andar. Então, cada ponto, nós vamos exercitar ela. Né? Nós vamos exercitar ela. Seja médico, professor, seja um músico, um poeta, um advogado, cada um está subordinado, está inserido no campo de prova para exercitar essa
essa inteligência a favor, né, daqueles que estão ali no mundo, tá? Bom, vamos agora para o livro dos médios. O livro dos médios, nós estamos naquela parte da semantologia e da tipologia, que é a comunicação através dos sinais, que é a semantologia. E a tipologia seria a comunicação através das pancadas, tá? E aí nós vamos agora para 143. Com o fim de melhor garantir a independência do pensamento do médium, imaginaram-se diversos instrumentos de forma de quadrantes sobre os quais se traçam as letras, à maneira dos quadrantes do telégrafo elétrico, uma agulha móvel que influencia o médium, põe em movimento mediante um fio condutor e uma polia. Indica as letras. Esses instrumentos são os que conhecemos pelos desenhos e descrições que têm sido publicados na América. Então, nesse ponto, seria no movimento da agulha, né? Seria aqueles do telégrafo, né? Que você vai dando aqueles pontinhos, aquele bip, né? Vai formando as letras, vai mandando as letras, e, logicamente, as letras se formam palavras, e essas palavras vão se tornando em frases. Então, ele começa a relatar todo esse processo. E existem algumas situações, mas quando eu vou ler isso daqui, essa parte, o que ele quer dizer para nós e por que naquele tempo e hoje eu vou ler essa parte de como se processa isso? Eu também fiquei pensando nisso, né? E aí a gente olha, se a gente não tomar cuidado, a gente vai levar para, mas isso aí hoje utiliza, né? Ou nós temos a psicografia, as mediunidades, né, psicofônica e tudo isso. Mas a outra parte mais inteligente melhorou, mas o conteúdo agora era preciso que a gente analisasse e tirasse as informações, né? E aí ver o que é fake, né? O que é falso ou o que é um fato mesmo. Tudo bem, então as coisas se complicou mais ainda. Olha o que nós demos no item anterior, que é as inteligências. Então, dentro dessas questões, outras perguntas que eu me fiz, voltando a estudar novamente essa parte, mas nós temos espíritos do outro lado, como que ele vai, logicamente, se ele não sabe escrever, como que ele vai passar as informações através do médium que sabe escrever? Outro ponto de interrogação para nós, né? Porque os espíritos que estão do outro lado, muito desses espíritos também não sabem escrever, mas também sabem as letras, né? Então, no começo, quando nós olhamos essa parte, a gente precisa voltar lá no século 17, 18, eu penso, mas esse século 17, 18, os espíritos já sabiam ler os encarnados. Mas quem são esses espíritos? São os espíritos que estão do outro lado e que também passaram pela carne e dentro desse processo. E aí a gente vai entender que os espíritos evoluem no plano espiritual e também no mundo material. E que cabe ao médium, quando ele se instrui, o que vai acontecer com esses espíritos? Também vai se instruir. Então, esse processo aconteceu com bastante, né? Vamos dizer assim, bem rápida, né? Bem rápido, eu falo assim, foi 100, 200, porque quando chega até o iluminismo do século XVI, gente, antes, muita gente, quem que era que sabia ler? Somente o rei, rainha, só aquele povo. O povão não tinha ainda a condição de escrita. Então, eles estavam aonde? No plano espiritual. E passava por todo esse processo de reencarnação, né? Que ele ia aprender. Então, logicamente, Kardec, quando trouxe essas informações através dos espíritos, ele começou a analisar as questões que a instrução, que essa inteligência desse espírito imortal estava também se instruindo e que o médium precisava saber disso para melhorar. Então, Kardec começa a codificar a doutrina espírita, a gente pasme,
foi por letra, ele começa por pancadas, por todo esse processo. E traz à tona essas informações. Um dos pontos mais interessantes que muitas vezes eu penso, né, que os espíritos, com toda essa indumentária que nós temos, ele fala assim para nós: eu tento falar com você de todas as formas, mas você não me ouve. Eu fico pensando assim, mas por que eu não ouço? Primeiro ponto, o médium precisa agora fazer essa leitura, prestar atenção, se ele está estudando, como que se processa isso? Então, a responsabilidade é de quem? Do médium. Outro ponto que eu busquei informação quando eu ouvi isso dos irmãos, eu fui buscar um outro ponto. Qual a ação dos espíritos sobre nós? Muito mais do que vocês imaginam. Nós vos dirigimos. Essa parte está lá no livro dos espíritos e a gente precisa como analisar. Eu comecei a analisar isso. Mas qual que é o outro ponto? A responsabilidade maior é do espírito encarnado tomar a decisão. Então, quando Kardec traz todas essas informações, já estava mostrando que nós teríamos que desenvolver as formas de escrita, a forma de aprender a ler e escrever, para que os espíritos do outro lado também aprendessem. Então, haveria um intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material em conformidade para aprimorar esse conhecimento. Agora, pasmem, tá? Pasmem. Se o médium não se instrui, não se apropria desse conhecimento, como que os espíritos vão se comunicar? O Chico era fantástico. Eurípides Barçanufo, né? Eu fui ver a biografia do Eurípides. Muitos daqueles espíritos da época da codificação passaram, né, com Eurípides. O Chico, então, gente, poetas, músicos, cientistas, muitos passaram, né, logicamente, pela psicografia, trazendo todo esse material. Para que isso aconteça, o médium tinha que ser o quê? Responsável, disciplinado, organizado para, logicamente, se tornar instrumento da espiritualidade. Então, é nesse ponto que o livro dos médiuns traz essas informações para que a gente entenda como que foi esse processo para chegar até hoje. Como que foi? E aí a gente vê primeiro que ele toca na América dos telégrafos ali, né? Nas descrições, como que foi o aprimoramento disso, para chegar até hoje. E hoje a gente sabe, né? Mas eu vou estudar isso para quê? O que isso vai servir para nós? É preciso a gente entender de como que é essa evolução. E qual que é o outro problema maior que nós temos agora? Nós temos tantas informações, né? É tão fácil a comunicação dos espíritos com o plano espiritual que a gente precisa hoje ver se aquilo é verdade, né? Se é um fato ou se é uma mentira. Então, conforme a gente foi analisando isso, nós vamos perceber que agora o foco da espiritualidade é que essa inteligência agora tem que ser experimentada. Né? Então, a gente está vendo esse fato histórico que veio, né? E a gente vai entender hoje a história da música, da poesia, da pintura, que aonde esses espíritos, tanto o pintor, como Chopin que fala, né, e muitos outros aí, não estou lembrando, né, de alguns, tem Leonardo da Vinci, e muitos outros foram aprimorando através de processos, né, de estudo e aprimoramento, né, melhorando a sua pintura, melhorando o estudo em cima dos instrumentos. Então, tudo isso foi passando. É isso que o livro dos médiuns está trazendo para nós, essas informações, mostrando o processo para chegar até hoje. E que hoje a coisa está bem mais complexa, né? Eu preciso agora
Entender todo esse processo, tá? Bom, nada, pois, podemos dizer o valor deles, temos, porém, para nós, que só complicação que denota ou constitui um inconveniente, que a independência do médio se comprova perfeitamente pelas pancadas interiores e ainda melhor pelo imprevisto das respostas, do que por todos os meios materiais. Então, por mais que tinha todas as informações, vocês podem ver que a inteligência do médium, né, ia impor sobre a ação desses espíritos. Tá? Acresce que os incrédulos, sempre dispostos que estão a ver, por toda parte artifícios e arranjos, muito mais inclinados a onde estar e supô-los num mecanismo especial. Tá? Será que eles vão acreditar? Será que isso é tudo? Tem gente que acham que a psicofonia, né, mas será que aquilo é verdade? Como que eu vou analisar? Então, se a gente pegar o Evangelho, tem uma parte lá que nos chama atenção. E muito. Não creiais em todos os espíritos, mas vê se esses espíritos são de Deus. Sabe como que é o nome do livro dos Médiuns? Espiritismo prático experimental. Citar essa questão no Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro dos Médiuns chama Espiritismo prático experimental. O que nos chama atenção aí? É um outro ponto de interrogação quando a gente começa a analisar as comunicações e como que foi esse processo, tá? Do que da primeira mesa, que lança a mão livre de todo e qualquer acessório. Bom, essa parte que ele está falando aqui, eu não sei o final das mesas girantes. Kardec, quando foi convidado, na França, naquela época, tinha muitos casos ali que era para enganar as pessoas, né? E Kardec foi um cientista, ele chegou lá, ele fez ele buscou todos, não é que ele era curioso não, tá, gente? A ciência já faz com que nós busquemos informação para compreender aquele fato. Então, ele fez todas as observações necessárias e ele chega num ponto. Bom, ele passava a mão embaixo da mesa, olhava tudo, bom. Se não tem nada que está fazendo, então há uma explicação. Eu vou buscar outra informação agora. Eu não sei se dá para a gente perceber a importância que é de estudar esse livro, tá? E em todos os momentos, não pode esquecer, tá? Na prática mediúnica, para que eu, logicamente, faça as observações necessárias. Não é curiosidade, não, gente. Ou observações. Ainda mais ligando naquela outra parte, que eu falo assim, meu Deus, como que eu vou saber, né? Não creais em todos os espíritos, mas ver se esses espíritos... Como que eu vou analisar isso? Como que eu vou analisar? E agora eu estou vendo dos mecanismos que foi lá no começo de como foi esse processo. Eu vou ver como que Kardec fez isso, fez as observações, mas como que eu vou para um trabalho mediúnico e como que eu vou analisar isso? A coisa é mais complexa. Tá? Mais complexa. Então, é preciso que todos aqueles que estão no trabalho tenham conhecimento do que está lá no livro dos médiuns. Não ir lá como curiosidade para entender isso. Ou senão, muitas vezes vai falar assim, mas essa parte que o Dalmo está lendo aí é ultrapassada, isso aí foi lá naquele tempo. Tá? A coisa é muito mais profunda do que a gente pode pensar. Muito mais mesmo. Então, a 144. Um aparelho mais simples, porém, da qual a má-fé pode abusar facilmente, conforme veremos no capítulo das fraudes, olha o que ele está falando, é o que designaremos o nome de mesa Girardim. Tá? As mesas girantes, né, do que falava quando eu citei ali, que Kardec estava buscando todas essas informações, aquilo lá era uma fraude. E pasme, tem muito ainda hoje, tá, gente? Muita fraude.
é o que designaremos no nome de mesa Girardin, tendo em atenção o uso que se fazia dele, a senhora Emílio de Girardin, nas numerosas comunicações que obtinham como médium. Tá? Isso Kardec, naquele tempo, fazendo em nós hoje. Para fazer aquelas leituras do texto, vendo aqueles pontos de interrogação, vírgula, a gente muitas vezes vai lendo, eu vou ler essa parte, eu vou estudar, o capítulo tal, item tal, de 13 a 14, fala isso, e Jesus estava querendo falar isso. Mas cada item desse traz informações profundas para o nosso conhecimento. E essas perguntas do Livro dos Médiuns, por mais que está mostrando lá no passado como era, tá? Se eu colocar aí 200 anos, não é nada. E hoje a coisa está muito mais complexa do que nós imaginamos. Imagine um trabalho mediúnico onde esses médiuns não têm conhecimento, não estudam o Livro dos Médiuns, não buscam informação, teremos problemas. E muito. Os espíritos utilizam, tá? E vem comportamento, passa pelo médium, né? E, logicamente, se esse médium não tem conhecimento, não tem estudo, né? Se essa tábua rasa, como que os espíritos vão dar comunicação na mesma proporção? Então, nós estamos agora na outra parte do Livro dos Médiuns. Ele estava colocando os escolhas da mediunidade lá atrás, né, a dificuldade que tinham para a comunicação. Imagine hoje, com todas as facilidades de grupos mediúnicos, a complexidade que é o trabalho com as mediunidades, principalmente se o médium não estuda. E aí eu volto lá naquela parte no Evangelho. Não creais em todos os espíritos, né, mas vê se esses espíritos são de Deus. Olha lá, gente, o que está lá no Evangelho. Então, porque essa senhora, se bem fosse uma mulher de espírito, tinha fraqueza de crer nos espíritos nas manifestações, de crer nos espíritos e nas suas manifestações. Consiste o instrumento num tampo móvel da mesa, com um diâmetro de 30 ou 40 centímetros, girando livre e facilmente em torno de um eixo, como uma roleta. Sobre uma superfície, acompanhando-lhe a circunferência, se acham traçados, como sobre um quadrante, as letras do alfabeto, os algarismos, as palavras sim e não. No centro existe uma agulha fixa, pousando médio os dedos na borda do disco móvel. Este gira e para quando a letra desejada está sobre a agulha. Eu vou falar uma coisa interessante. Quem já viu, eu não me esqueço até hoje, nos meus 19 anos, eu fui convidado, né? Conheci essas médiuns, né? Um amigo meu falou assim, Dom, vamos lá na mulher lá do Guia do Copo, os espíritos responde, a gente faz pergunta, né? Fala, cara, vamos lá, então tá bom, eu vou. E peguei e fui. Quem já não leu aquele livro Os Copos que Andam? Aí fui, tá? Aí cheguei lá, sentei na mesa, cocei a cabeça e fiquei olhando aquilo, né? Falei, esse povo tá empurrando o copo. E a outra situação que eu tava duvidando, né? Aí, isso na sala, a mulher pegou e falou, não, vamos fazer sentando, nós estamos em quanto? Nós estávamos, acho que em 5, 6, 19 anos. E aí eu sentei na mesa, aí nisso chegou a médium, né? E essa médium tinha uma mediunidade que era coisa de louco, eu conhecia ela, né, de vidência, tudo, né? E essa médium virou e falou assim, tem um na mesa que não está acreditando, não tem fé. Aí eu ergui a mão, esse sou eu. Ergui a mão, gente, sério mesmo. Sou eu. Quando eu falei isso, né? E aí depois o copo começou a andar em cima da mesa. Eu falei, e aí começou a vir as respostas, mas as respostas, se eu tô lá num tom que eu não acredito, que vocês acham que ia sair daquela moçada ali? Então os espíritos começou, né, a formar letras, as pessoas iam, e ela andava, o copo andava, né, dando as letras e falando. E aí,
Hoje, quem leu o livro Corpos que Andam, vão saber que isso eles fazem dentro da faculdade, tem até filmes, né? Depois mudou aquela tabuleta, né? Que vai para lá e para cá, tem um nome aqui lá que eu esqueci, mas é uma coisa muito perigosa. Na escola, a gente até parar, os meninos fazem Charlie, começa, né, ali, eu já vi, falou, menino, para com isso. Hoje, graças a Deus, parou, mas se duvidar, de vez em quando aparece isso na escola. Então, há situações que, em faculdades, pessoas que, como eu ali, né, os espíritos vêm, gente, copo voa, tá? A coisa é séria. E quem lê o livro fala sobre isso. É muita irresponsabilidade da nossa parte fazer essas coisas. Então, ali a gente já tem... Dá para vocês terem uma noção do que esse livro dos médiuns, tá, está falando para nós, o que Kardec começou a fazer as observações. Em nenhum momento Kardec começou, mas ele queria fazer as observações necessárias para ver se aquilo era verdade. Tá? É aquilo que eu estou abrindo o jogo para vocês, o nome do livro é Espiritismo Prático Experimental. E não basta só isso aqui não, viu, gente? Se eu estou lendo essa parte, eu preciso estudar a Gênesis, o céu e o inferno. Eu preciso ter um estudo mais detalhado do livro dos Espíritos, do livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que está aquela parte lá dentro do Evangelho, não creais em todos os Espíritos, mas ver se esses Espíritos têm Deus? Foi uma da primeira pergunta que eu fiz, o que Jesus está querendo falar para nós ali. Então, para que um grupo mediúnico, ele precisa entender todo esse processo, né, para que a gente tenha uma noção. Eu mesmo, quando eu estudava essa parte, falei assim, mas eu queria entender mais. Aí eu fui buscar as obras de André Luiz. As obras de André Luiz, ele tem uma parte mais científica, né? Eu comecei a cruzar as informações junto com o livro dos médiuns e trazer, né, as informações, e eu fui descobrindo muita coisa, mas muita coisa. E eu confrontava, estudava, né, essa parte para entender isso. E aí, qual daqueles que falam, mas, novamente estou falando, o que ele quer dizer naquela parte no Evangelho, o que Jesus está querendo dizer para nós sobre isso. Então, a responsabilidade é grande, gente, não é pouca, não. O Espiritismo é uma coisa muito séria, mas muito mesmo. E aí eu delego, falo, eu não sou médium, eu não vou estudar essa parte, né? E aí você vai para um trabalho mediúnico. Bom, aí ele está falando, né? Ao centro existe uma agulha fixa, pousando o médium os dedos na borda do disco móvel, esse gira e para quando a letra está sobre a agulha. Tá? Escreve-se uma após outra as letras indicadas e formam assim muito rapidamente as palavras e as frases. Muito rapidamente, tá, gente? Aí vocês vão ver, Kardec codificou toda a doutrina, né? Escreveu o livro dos Espíritos, mais ou menos com toda essa dificuldade, com a cestinha ali, com os lápis ali se movendo ali, sim. Ele era, gente, ele era o enviado de Deus mesmo para trazer todas essas informações com esses textos, cruzando todas essas informações, e não é curiosidade, não, é colocar essa inteligência em raciocínio. O que ele fala? A fé raciocinada. Aí dá para a gente ter uma ideia do que ele está falando ali. Então, é de notar-se que o disco não desliza sobre os dedos do médium, que os seus dedos conservam-se apoiados nele, lhe acompanham o movimento. Talvez que um médium poderoso consiga obter um movimento independente. Julgamos-lo possível, mas nunca o observamos. Tá? Então, ele começou a fazer essas observações e analisar, né? Fazer essas análises. Tá? E aí a gente passa despercebido, por isso que é necessário que a gente escreva. Hoje a gente tem os gravadores, por isso que não pode ter um grupo mediúnico milindre, é preciso uma discussão do grupo, né? E, logicamente, o dirigente vai falar, nós vamos ter que se apropriar mais
ou muitas vezes pedir ao médium buscar. E olha que tem muitas situações, gente, que tem médico que não quer estudar, não. Ele não quer. Ele acha que aquilo ali não vai adiantar nada, e a coisa é séria. E muito séria. Tá? Muito séria mesmo. Talvez que um médium poderoso consiga obter um movimento independente. Julgamos possível, mas nunca observamos, né? E se pudesse fazer a experiência dessa maneira, infinitamente mais probante ela seria, porque eliminaria toda a possibilidade de embuste. Tá? É nessa situação que eu preciso estar observando. Então, a gente precisa estar analisando bem isso daí para entender, tá? A coisa é séria. Porque se eu estou voltando nessa parte, olha o nome que ele fala assim, ó, porque eliminaria toda a possibilidade de embuste dentro dessa situação. Por que que naquela situação que eu fiz eu não acreditei naquilo ali? Eu nunca tinha visto, eu estava vendo aquilo ali, o copo andava mesmo em cima da mesa, tá? Ele se movimentava, era incrível. Nós colocávamos o dedo assim, em cima assim, nós nem encostávamos, eu comecei a olhar assim, viu, gente? Eu fazia todas as observações necessárias. E eu vi que ninguém estava tocando, mas o copo ia em letra por letra. Era incrível, tá? Aquilo ali. E outro ponto, não sei se vocês lembram nas aulas anteriores, quando eu falei, para a gente prestar atenção, porque o livro dos médios faz essa reflexão conosco. Se eu pegar um copo de água, colocar em cima da mesa de granito, a água vai diminuir o atrito do copo com a pedra. E qualquer um vento, um ventilador ligado, faz com que esse copo ande. Se eu não tiver um entendimento, eu vou lá, tem um espírito que está movimentando ali. É mais ou menos isso para a gente entender. Só que hoje os meios de comunicação são muitos. E se o médium não estudar, se ele não afinar o seu conhecimento, os espíritos vêm em conformidade com o médium. Aí nós vamos estudar isso mais lá na frente, né, os tipos de obsessão, de como que é essa ação. Não sei se vocês perceberam aquela parte que eu falei, qual a ação dos espíritos sobre nós? Muito mais do que imaginei, somos nós que vos dirigimos. Então, se ele colocou essa parte, eu precisaria agora entender que eu precisaria me apropriar disso. Por isso que Kardec fala da fé raciocinada. Por isso que eu preciso estudar. Mas relegar o Pentateuco, nunca. Eu não posso. Eu preciso entender todo esse processo para saber com o que eu estou mexendo. Com o que eu estou mexendo. Gente, para quem pega a biografia de Eurípides Barçanufo, gente, quando ele ganhou a Bíblia, ele começa a estudar, né? A Bíblia não era dada para qualquer um, ele começa a estudar, e depois houve, né? Foi um trabalho mediúnico que ele foi convidado, e aí ele começou a analisar e estudar aquilo. E pasmem, né? Quantos espíritos de escola mesmo vieram, né? Ele teve contato com esses espíritos através da sua mediunidade, e aí dá para vocês terem uma ideia de quem foi esse homem. Tá? O Eurípides, né? Barçanufo. E teve muitos outros médiuns. Quando eu vou analisar isso, estudar isso, eu vou me apropriando, vou trazendo esse conhecimento para entender, né, o grau, né, que nós temos aí de entendimento em cima, né, do livro dessa doutrina de luz, que nós temos que nos iluminarmos. Como que eu vou me iluminar? Conhecendo, né, desenvolvendo, trabalhando essa fé raciocinada para buscar o entendimento das coisas. Não é bem curiosidade não, tá, gente? É compreender, é fazer essa leitura do texto, estruturar ela de tal forma que ela, quando eu faço a leitura, o que esse texto está querendo falar comigo? É como se Jesus, né, está falando comigo, como se os espíritos, nesse momento, está falando comigo, e eu preciso organizar essas ideias. E quando eu organizo a ideia, eu estudo, eu vou
desenvolvendo essa fé raciocinada. Eu vou tendo a luz necessária para compreender. E pasme, não só eu, os espíritos também do outro lado. Conforme eu estou estudando, eu estou me iluminando e os espíritos também estão entendendo todo o processo. Eu sempre falo, vamos organizar ideias, né? Que é isso que eles querem. Então, eu me aproprio do conhecimento, os espíritos que estão no conosco, que vivem do outro lado, estão muito mais vivos do que nós, precisam entender, tá? É a ajuda que eles vão ter, é a compreensão. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por esse momento maravilhoso, que o estudo dessa obra está trazendo muitas informações para nós. Que todos os espíritos possam, nesse momento, ser envolvidos, encarnados e desencarnados, acerca da situação que todos nós estamos envolvidos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.